Boa tarde, vamos lá para mais uma aula. Terceiro ano, o tema é o 8, que são os modos de conhecer. Aí vai falar sobre empirismo e racionalismo. Nós temos duas correntes aí bem distintas, né? Esses representantes que são da Idade Moderna são Descartes e Locke. Descartes sendo representante do racionalismo e Locke do empirismo. Há muito tempo atrás, eles acabam seguindo duas linhas, porque no início, para importante conhecer, nós tínhamos dois representantes que tinham também pensamentos bem divergentes, né? No caso, Platão e Aristóteles. Porque Platão acreditava nas ideias, nessa parte da razão, nessa coisa inata, e Aristóteles ele já acreditava muito também nessa experiência. Então, aqui no início ele deixa claro essas duas correntes que acabam se seguindo. E aí, é claro, isso aí eu estou falando entre Platão e Aristóteles muito tempo antes, né? Depois nós temos esses representantes. No século XV, a ciência acaba se consolidando e acaba sendo... O Ocidente acaba incentivando o indivíduo burguês a desenvolver forte confiança no pensamento racional. E é interessante vocês terem um olhar crítico muito para o Enem, porque o Enem ele é muito... Se continuar com a mesma linha, né, metodológica das questões, eles ainda vão abordar. Mas imagino eu que pode ter uma mudança, mas na área de humanas, elas ainda são bem reflexivas e ainda dá para vocês entenderem. No quesito, ou como ele fala a partir da Idade Moderna, eles começam a dar muito valor a isso e acaba a burguesia incentivando muito essa parte, porque ela acreditava que ela poderia assumir, a partir de então, tanto a vida socioeconômica quanto política. E foi o que aconteceu. E depois vieram os iluministas, e agora nós estamos... E isso foi incentivado muito pela burguesia. A burguesia acabou tomando, a partir dessas ideias, a própria política em si. Como eu disse para vocês, tem muitos teóricos que falam só que o chicote mudou de mão. Então, ao longo do século XVII, estabeleceu-se um grande debate epistemológico, né, que é a partir da teoria do conhecimento, entre os que consideravam a experiência como base do conhecimento, ou seja, o conhecimento seria adquirido na relação do mundo com o exterior, e os que consideravam a preponderância da razão, a existência dos conhecimentos prévios no ser humano. Essas duas linhas de pensamentos são conhecidas e acabam gerando o quê? Aquelas linhas de empiristas e racionalistas. O racionalismo, a fonte principal do conhecimento humano é a razão. Ele coloca aqui assim, e não a razão, óbvio, e não as sensações. A razão opera por si mesma, sem contar com a experiência sensível. De acordo com essa corrente, a razão controla a experiência sensível, considerada deturpadora da realidade. Nós já conversamos isso há muitos anos atrás, e tem até uma certa razão em alguns âmbitos. Segundo alguns, eles vão falar que não tem jeito. Até eu citei hoje na live para vocês a respeito de Kierkegaard, né? Porque ele fala que o ser humano ele tem toda uma subjetividade que eu não posso desconsiderar. E eu acredito muito também nisso. E aí, por isso que ele desenvolve. O conhecimento seria uma espécie de contemplação e organização das ideias que antecedem a existência. E aí, então, nós temos um grande
defensor dessa linha racionalista, que acaba então pegando algumas ideias de alguém lá atrás, que seria então Platão. René Descartes, ele é de 1590 e vai até 1650, século XVI e XVII. Para ele, a matemática é o modelo do conhecimento verdadeiro e rigoroso. Sua filosofia racionalista ajudou a expandir esse modelo para todas as áreas do conhecimento. Isso aqui é a parte biográfica, por isso que eu estou lendo mais do que normalmente eu leio. Deixou contribuições importantes para a matemática, sendo o criador de sistemas de coordenadas cartesianas. O racionalismo cartesiano estruturou assim novas ideias para a epistemologia, né? Essa teoria do conhecimento, com o objetivo de alcançar o conhecimento de todas as coisas, ou seja, procurar a verdade por meio da ciência. Então fica claro, devido ao próprio momento da humanidade. Mais uma vez, eu sou daquela linha que defende esse tipo de coisa. Isso acontece muito devido ao momento em que eles estão. E principalmente aí a burguesia, ela acaba incentivando, tem alguns que até bancam alguma coisa dessa natureza, para que então eles tenham privilégios. Parece que é forte isso, né? Mas tudo indica muita coisa dessa maneira. E os filósofos, eles acreditavam mesmo, eram pessoas que desenvolviam todos os seus pensamentos através disso. E aí então Descartes, ele vai defender nessa questão de ideias inatas. Agora, como isso tem a ver com racionalismo, é muito interessante como ele desenvolve isso. Porque isso trouxe extremamente muitas controvérsias, né? Mas ele tem um embasamento teórico interessante em relação a essas ideias inatas, que vale a pena a gente ler, coisas que vocês não podem se esquecer, né? Ele, como um representante do racionalismo, e acreditava muito nisso. Segundo ele, nós só podemos chegar ao conhecimento verdadeiro das coisas utilizando os princípios da teoria do conhecimento, que é os princípios epistemológicos corretos, que são ditados pelo quê? Esses princípios epistemológicos de ideias inatas, considerando ideia o quê? Razão. Vocês têm que estar sempre entendendo isso. Eles consideram o fato de ideia esse quesito, a razão está envolto a essa capacidade racional do ser humano. E aí ele diz o seguinte: o sujeito do conhecimento, capaz de conhecer a verdade, deve conduzir o pensamento por essas ideias inatas, por meio das regras metodológicas adequadas. E apenas isso o levará à verdade. Então ele fala que não tem como ter interferência. Quando ele diz que são ideias inatas, é a capacidade que tem de não passar por experiências, por esse quesito que é voltado para o sensível. Então ele não acredita. Ele acredita que quando eu pego para fazer essa teoria do conhecimento, eu tenho que estar realmente utilizando essas ideias inatas que já não tem, ou seja, traduzindo isso, uma capacidade que é inerente ao próprio ser humano, que é a capacidade racional. Então fica até interessante essa maneira da qual é colocada por Descartes. E depois vira aí uma discussão de linhas teóricas, como existe até hoje. Linhas teóricas são assim mesmo, são aqueles que aderem e outros não. Vocês veem isso desde a filosofia pré-socrática, das escolas aí eleata, as escolas pitagóricas, as escolas de Mileto, cada qual seguindo essa linha metodológica, ou seja, essa ideologia ou essa linha teórica. Aqui no caso ele acredita nisso. As ideias inatas não são inventadas pelo sujeito, mas criada pelo entendimento sem a interferência da experiência. Viu, como eu disse antes?
Então não tem interferência. Por quê? Porque é algo que passa, essa questão de ideias inatas, é essa capacidade de raciocínio que o ser humano tem. Por quê? Porque é inerente ao ser humano. E para Descartes, então, elas são dadas por quem? Elas são dadas por Deus. E existem em algum lugar da mente, tendo o sujeito a liberdade de pensá-las ou não. Aí vai depender do quê? Se eu quero ou não. Elas existem e eu tenho essa capacidade para desenvolver esse pensamento racional. E daí eu vou conhecer o objeto e chegar à verdade. Assim, é como se o sujeito apenas se recordasse das ideias como as percebe. Muito parecido literalmente com a teoria platônica. Platão dizia a mesma coisa, que eu já tenho aquela ideia em mim e que eu estou só recordando aquilo quando eu estou fazendo. E ele pega isso para desenvolver essa capacidade racional que foi dada por Deus a mim, segundo Descartes. A certeza ou precedência do pensamento em relação à realidade é estabelecida no pensamento cartesiano por meio do cogito. Que é qual o cogito dele? Eu penso. Que depois vai gerar a célebre frase, né? O sujeito, prestem atenção, o sujeito constata que o procedimento do conhecimento o sujeito constata que o procedimento, aquilo que vai acontecendo, os processos do conhecimento, é determinado por ideias que antecedem a experiência. Eu não preciso da experiência. Eu já tenho isso em mim por causa desse poder racional que a mim é dado por Deus. É fácil de entender. Claro que isso vai gerar aí linhas opostas de pensamento, porque realmente é bem interessante isso. Assim, conforme a filosofia de Descartes, o indivíduo traz em si a possibilidade do conhecimento da realidade, e o ato de pensar é a causa em si mesmo de todas as coisas. Então é só eu fazer uma análise dessa capacidade inata do qual Deus me criou e eu em busca do conhecimento, de um conhecimento racional que é inerente à minha pessoa, daí eu vou conhecer a verdade a partir disso. E aí depois é claro que ele vai levantar a questão da dúvida metódica e da dedução. Então nós temos aí mais uma aula para entendermos isso aí. E depois nós vamos então entrar nos empiristas e aí nós temos John Locke, né? Que ele vai falar sobre a tábua rasa, tá? Então fica aí para vocês e mais uma vez relembrando, se vocês quiserem, a apostila é só falar. Ainda está comigo, só vocês passarem lá, eu as entrego, tá, para vocês. E vocês vão ver que tem um resumo muito legal de toda essa parte aí, tá? E um abraço e até a live.